Olá, boa noite, povo amado, povo querido de Jesus Cristo, graça e paz. Mais uma noite, mais uma quarta-feira, e nós estamos aqui para levar uma palavra de Deus sobre a tua vida. E para nós começarmos esse culto, eu quero te convidar nesse momento, vamos orar? Coloque a mão aí no teu coração, junte-se aí com a tua família e ore realmente, consagre esse tempo de culto, de adoração ao Senhor. Feche teus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós te exaltamos, ó Pai, por esse tempo. Te exaltamos, ó Deus, por esse dia, porque até aqui a tua mão tem nos sustentado, Pai. Desejamos agora, Pai, entrar na tua presença e realmente cultuar o Senhor, adorar o Senhor, bendizer o teu nome, Pai. Então, querido Espírito Santo de Deus, vem se revelando a nós, vem revelando a tua vontade, vem revelando o teu querer. Revela da tua graça restauradora em cada vida, em cada coração, Pai. Nós queremos agora clamar pelo sangue da visitação, o sangue do Cordeiro derramado sobre as nossas vidas. Nos leva para um lugar de entendimento, de revelação, mas nos leva para um lugar de cura e de restauração da nossa vida e da nossa casa, Pai. Nós dependemos do Senhor. Entregamos agora a Ti a nossa vida e a nossa história e nós confiamos totalmente em Ti. Levamos agora os nossos pensamentos cativos ao Teu trono de glória e de majestade, Pai. E anunciamos a chegada do Teu reino de paz, o Teu reino de amor e o Teu reino de justiça sobre cada casa e sobre cada família, Pai. E nós oramos e consagramos ao Senhor esse tempo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família. A graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós, nesse momento, queremos ter o nosso momento de dedicação, onde nós dedicamos as nossas vidas, dedicamos a nossa família, dedicamos as nossas finanças ao Senhor. Onde você vai poder entregar os seus dízimos e ofertas através do aplicativo da IBBR, através das contas bancárias. Você pode dedicar suas finanças ao Senhor também. E também teremos o nosso momento de oração, a campanha da vitória, onde nós iremos orar por cura, iremos orar pelas suas finanças, iremos orar pela sua família, em nome de Jesus. Quero te convidar neste momento, se colocar em oração ao Senhor. Você tem servido ao Senhor em todas as áreas da sua vida, através do seu serviço, do seu ministério, das suas finanças. Nós estamos em meio à campanha Largando as Tendas. Já iniciamos as obras do Talmidim Kids, a reforma do Talmidim Kids, e está ficando maravilhoso. Já estamos bem antecipados, temos aí uma caminhada pela frente ainda de alguns meses, porque vai ficar maravilhoso. E nós precisamos do seu engajamento nesta campanha também. Você pode participar da campanha, nosso objetivo é alcançarmos um número de investidores aí em 24 meses de R$100 como base da campanha. Como a ideia é essa, mas você pode me dizer, Christian, eu quero doar mais. Você pode fazer mais, eu não posso doar os 100, você pode fazer menos também, porque é um ajudando o outro para que o reino do Senhor venha a ser expandido. E nós somos instrumentos do Senhor nisso. O Senhor nos usa através dos nossos dons, dos nossos talentos e das nossas finanças também. E é para isso que nós juntos iremos orar, nós juntos iremos clamar ao Senhor. Para quê? Para que o reino do Senhor seja expandido, para que a gente possa ver vidas sendo resgatadas e salvas para o Senhor. E você pode ser parceiro da Igreja Batista de Bom Retiro nesta caminhada, através do seu dom, do seu talento e das suas finanças. Vamos orar agora, eu quero orar com você pelas suas finanças e também eu quero orar por cura. Nossos intercessores estão aí no chat, respondendo você, orando por você, Nós colhemos todos os pedidos de oração e a intercessão da igreja se reúne para orar, para colocar o seu pedido diante do Senhor. Então você pode colocar aí o seu pedido, na área de finanças, na área de cura, na área de família. Qual é a impossibilidade que tem acontecido na sua vida, aquilo que você não consegue resolver, aquilo que você não tem forças para resolver, é aí que o Senhor entra, é aí que o nosso Deus entra, porque Ele pode todas as coisas.
E vamos orar então neste momento em nome de Jesus. Queria convidar o pastor Marcos para estar conosco, também vai orar conosco e dirigir as nossas vidas aí neste momento. Vamos orar pelas suas finanças e por cura neste momento. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem dado condição para que o seu povo possa investir no reino de Deus. Pai, independente da luta, da dificuldade, eu clamo ao Senhor que o Senhor esteja levantando obreiros, esteja levantando investidores para que o seu reino seja expandido. Queremos, ó Deus, também colocar diante de Ti toda a dificuldade financeira, o desemprego, se porventura existe. Abre portas de emprego nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja movendo as águas, fazendo, ó Deus, milagres, fazendo impossíveis, Senhor, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Abre uma porta de emprego, Senhor, que os seus filhos possam ver que foi o Senhor que fez isso, foi o Senhor que abriu essa porta de emprego e traz o sustento para dentro desta casa, em nome de Jesus, através do trabalho, das mãos dos seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor está à frente do trabalho de cada um de nós, o Senhor está cuidando de tudo. Pai, se existe dificuldades financeiras, existe descontrole financeiro neste momento, ó Deus, eu clamo ao Senhor, que o Senhor venha, Senhor, tratar isso no coração do seu povo. Ajuda, Senhor, a lidarmos com o dinheiro, ajuda a lidarmos com as nossas finanças, a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, daquilo que o Senhor nos dá, Senhor, que sejamos, ó Deus, bons administradores do rendimento do dinheiro, do recurso que o Senhor coloca em nossas mãos, para que o seu reino seja expandido, para que nós possamos investir, Senhor, no seu reino, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, também colocamos diante de Ti, Senhor, toda e qualquer enfermidade, queremos orar pela cura que venha do Senhor neste momento, ó Pai. Derrama do bálsamo de cura, Senhor, sobre esta casa. Eu rejeito, eu repreendo toda a enfermidade agora em nome de Jesus, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Eu, Senhor, rejeito, Senhor, todo diagnóstico contrário àquilo que é do Teu coração para a vida do Teu povo. Tudo aquilo que foi falado que não tem cura, que vai ser difícil, que vai ser impossível, Deus, eu repreendo agora e rejeito palavras negativas sobre a vida do seu povo e clamo a Ti, que o Senhor esteja fazendo milagres de cura nessa noite. Cura, Senhor, o físico, cura, Pai, a alma, cura o espírito do Teu povo nesta noite, Senhor, e que possamos ver o milagre do Senhor acontecendo no meio do Seu arraial. Pai, que tenhamos testemunhos, ó Pai, de pessoas que foram curadas, ó Deus, porque o Senhor operou, porque o Senhor derramou cura nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Vamos orar agora para aquilo que é impossível. Mas antes de orar, eu também quero te lembrar que nós vamos orar também consagrando e entregando agora, na verdade, o nosso jejum. Nós estamos encerrando o jejum das famílias nesse momento. E talvez você esteja em casa perguntando, pastor, mas eu não sei nem como jejuar. Se você tem dúvidas sobre jejum, leia Isaías 58. Ali Deus aponta a direção daquilo que Ele espera de um jejum que nós possamos nos aproximar de Deus, mas não para apenas receber algo que nós desejamos de Deus, mas pelo contrário, para que Deus cumpra e Ele tenha liberdade de agir em nós e o propósito dele se estabeleça na nossa vida. O texto diz que realmente o jejum que Deus procura é que realmente nós possamos amar as pessoas, ajudar os necessitados, buscar realmente a presença dEle, não apenas rasgar veste, mas rasgar corações diante dEle e obedecer o Senhor dentro da palavra dEle. E esse é o propósito do nosso jejum uma vez por mês com as famílias, é aproximar as famílias de Deus, é que você possa fazer isso com o teu cônjuge, com os teus filhos, você tirar um tempo de orar por eles e orar com eles. Esse é o propósito do jejum que agrada a Deus, a unidade sendo construída dentro da família, uma unidade com Deus. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no teu coração, abrace quem você ama aí na tua casa, se ajoelhe, fique à vontade, mas não deixe de orar. Pai querido, nós colocamos, ó Deus, agora os nossos impossíveis aos pés da cruz. Aquilo que para nós, Senhor, é grande, aquilo que para nós não vemos saída, nós não vemos nem solução, Deus. Aos olhos humanos, muitas vezes nós já recebemos até um decreto, uma sentença de derrota, uma sentença de fracasso,
uma sentença até mesmo de morte, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Porque nós cremos que a última palavra sobre a nossa existência, sobre a nossa casa e sobre a nossa vida, ela vem do alto, ela vem do Senhor, ela vem do teu trono, Pai. E essa palavra, ela vem de encontro, Pai, com a necessidade daquilo que nós temos apresentado diante do Senhor. Então, Pai, o que nós clamamos nessa noite, o que nós pedimos nessa noite aqui é o socorro do Senhor. Entra com a tua provisão nas nossas causas impossíveis, ó Pai, em nome de Jesus. Dá uma direção, dá uma orientação para o teu povo, baseado nos princípios da tua palavra, Senhor, para que o teu povo possa realmente crer no sobrenatural, viver o sobrenatural com o Senhor, mas viver uma vida de intimidade com o Senhor, Pai. Eu libero uma palavra de bênção sobre cada casa e sobre cada família, Pai. Agora nós entregamos também o nosso jejum, Pai. Ô Pai, muito obrigado porque passamos esses 3 dias, desde segunda-feira e até hoje, entregamos agora esse jejum, onde nós estivemos com as nossas famílias, mas principalmente onde nós estivemos buscando o Senhor. Pai, famílias talvez não experimentaram ainda a presença do Senhor, essa unidade de estar juntos, jejuando juntos, Pai. Então que no próximo mês, na próxima semana, eles possam entender esse propósito, Deus, e estar juntos, jejuando ao Senhor, mas nós entregamos ao Senhor o nosso jejum, Pai. Em nome de Jesus, e recebemos do Senhor o fortalecimento que vem do céu sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Nós te exaltamos nessa noite, nós te bendizemos, Deus, e que a bênção do Senhor, a paz do Senhor, o amor do Senhor esteja sobre cada vida, sobre cada coração e sobre cada família da IBBR, agora e para sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloquem um amém bem forte aí no chat da igreja, mas bem forte, um amém bem, crendo realmente que você recebeu de Deus essa visitação e esse momento. Amém? Agora nós vamos escutar uma palavra poderosa de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Nós estamos na Igreja Batista de Bom Retiro, na Rua Desembargador Hugo Simas 1772, aqui em Curitiba, capital do Paraná. Se você nos acompanha pelas redes sociais, as nossas redes estão todas aqui na descrição. Então, se você nos acompanha pelas redes sociais e você quiser nos fazer uma visita, você é muito bem-vindo. Se você não tem igreja, está procurando uma igreja, nós temos a possibilidade de você ser membro, mesmo morando fora de Curitiba, você pode ser membro da Igreja Batista de Bom Retiro. Há na descrição um link chamado Rota Membresia, seja membro, você clica ali, preenche um rápido cadastro e a igreja entra em contato com você, você se torna membro, caminha conosco na caminhada da fé, na caminhada junto a Deus. Então, nós estamos à disposição. Estamos em obras, por isso, eventualmente, você pode estar ouvindo, você pode ouvir um ou outro barulho um pouco diferente, não é problema nem no seu computador, nem na sua internet, é porque nós estamos em obra, estamos crescendo ainda mais, tanto na comunicação quanto fisicamente, para poder receber você ainda melhor e com mais carinho ainda. Então, essa é a sua casa, sinta-se muito bem-vindo. Hoje é um dia especial na sua vida. Estamos aqui para trazer uma mensagem diretamente do coração de Deus para a sua vida. Eu sou o pastor Alan, eu sou responsável nas quintas-feiras pela Quinta Teológica. Queria deixar também um convite para amanhã de manhã você assistir um estudo, como todas as quintas tem disponível, assistir um estudo aqui no canal da Igreja Batista de Bom Retiro também. A nossa mensagem hoje, a nossa conversa hoje, é sobre o padrão de vida que Deus quer. Deus, ao nos dar a grande dádiva de termos a bênção de ter uma vida, Deus, quando resolve nos criar, Ele não apenas nos dá o dom da vida, não apenas nos dá, como diz o texto de Gênesis, não apenas nos dá o sopro de vida, mas Ele também nos cria com um propósito, com uma razão, com um padrão de vida e de comportamento que vai agradar o seu coração. Isso está escrito aqui, nas Escrituras. Nós temos uma série de versículos que vão nos demonstrar isso. Mas, como nós temos um determinado tempo, eu selecionei um desses versículos. Então, eu selecionei hoje uma carta escrita por um apóstolo. Na sua segunda carta, o apóstolo Pedro escreveu no seu primeiro capítulo, versículos 10 e 11, o seguinte. 2 Pedro, primeiro capítulo, versículos 10 e 11, diz assim:
Portanto, irmãos, procurem fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso, estando com a fé firme, estando certos da sua vocação, quando fazem isso, vocês nunca, jamais tropeçarão, porque assim será amplamente concedida a vocês a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que o texto diz é que, quando estamos firmes da nossa convicção e certos de que Deus nos escolheu para pertencer à sua família, de forma nenhuma nós vamos tropeçar e não vamos ser largados no caminho. Nós não seremos esquecidos segundo o coração de Deus. É a história do homem que tinha as 100 ovelhas e uma se perde. Ele guarda as 99 no aprisco e vai atrás de uma. E aí o texto ainda diz que é certa a nossa entrada no reino eterno do Senhor. Quando nós vivemos de acordo com os valores de Deus e de acordo com os desejos do coração de Deus, a nossa chegada ao céu é certa. E aí, então, surge uma pergunta. Porque diz aqui, quando nós vivemos segundo o que Deus quer, ou, como diz no texto, fazendo isso, tendo a certeza da sua vocação, fazendo isso. Mas aí eu pergunto, o que é fazer isso? Isso o quê? Como que eu vou saber o que fazer com a minha vocação? E a resposta é, eu não sei. Eu não sei. Desculpa, eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque é a sua vida, é a sua vocação. Eu sei da minha vocação. A minha vocação eu sei, a minha vocação eu tenho investido, a minha vocação eu tenho investido tempo, eu tenho investido oração, eu tenho investido as minhas energias na minha vocação. Mas a sua vocação eu não sei qual é. Como é que eu vou investir na sua? Eu não sei também qual é o padrão da sua vocação. Qual é o padrão de fazermos com que a nossa vocação seja firme? Bom, a Bíblia não deixa a gente no vazio. É lógico que Deus nos daria instruções, e aí instruções gerais, para que nós possamos compreender a nossa vocação. O tempo vai mostrando para nós, a maturidade vai vindo, os cabelos brancos vão vindo, e vão mostrando para nós onde nós precisamos corrigir, onde nós precisamos voltar, onde nós nos desviamos, onde vale a pena investir um pouco mais, onde não vale a pena investir tanto. Mas a ideia da vocação, ela é muito particular, ela é muito peculiar. Isso você pode notar na sua vida. Eu não sei quantos anos você tem, mas se você já tem aí a casa dos 35, 40 anos ou mais, provavelmente uma vida de um bom padrão, no seu entendimento, era a pessoa que tinha um bom trabalho, de preferência um concurso público. Com certeza você já ouviu da sua mãe, faça concurso, tal, né? Então, de preferência um concurso público. Você tinha que casar até determinada idade e, principalmente, você tinha que ter a sua própria casa, ter um imóvel, ter um teto em cima da sua cabeça e um pedacinho de chão para chamar de seu. Né? E aí os velhos ainda diziam, eu tenho casa com escritura e tudo. Né? Ou seja, o essencial de uma casa era ter a escritura. Uma vida bem sucedida era isso. Mas quando eu estava montando essa mensagem, eu estava ouvindo uma musiquinha. Abri lá o YouTube, estava ouvindo uma musiquinha e tal, e quando eu abri o YouTube para procurar uma música, apareceu uma conversa de um investidor, dessas propagandas que aparecem, né? Faça seu investimento tal, e viva no aluguel. Aquilo me chamou a atenção. Veja, ele não estava dizendo para ter muitos imóveis para viver de aluguel, alugando para outras pessoas. Ele dizia, não, venda a sua casa e viva de aluguel. Eu não estou recomendando a você fazer isso, preste bem atenção.
Mas ele fazia lá uma conta, porque investindo tanto, você pega o dinheiro da sua casa, investe em tal lugar, e tal lugar pode render tanto, e aí a renda você consegue pagar o aluguel e ainda tem um lucrinho. Era uma conta mirabulosa. Eu não sei se a conta realmente fecha. Nem acho que você deveria fazer esse investimento. Eu sou um velho. Para mim isso é muito temerário, né? Mas era muito interessante, porque isso me chamou a atenção. E aí eu fui ver se o que ele estava falando era balela. E me chamou a atenção que hoje o jovem já vive assim, num padrão de comportamento um tanto quanto diferente. Ter a sua própria casa, por exemplo, já não é o sonho da maioria dos jovens. Se você tem na sua casa um jovem de 17, 18, 19 anos, na minha época, quando eu tinha essa idade, muitos anos atrás, quando eu tinha essa idade, o menino tinha 18 anos, ele tinha 2 sonhos. O primeiro era com relação ao quartel, os que queriam entrar para o exército, né, queriam muito entrar para o exército, e os que não queriam escapar do exército. E o segundo sonho era ter um carro. Ter um carro era essencial para o jovem. A gente queria porque queria ter um carro, né? E o carro. Esse padrão mudou. Com os aplicativos, com a vida ecologicamente mais correta, esse padrão já não está mais estabelecido. Já não é mais o sonho do coração do jovem ter um carro. Não estou dizendo que você deve vender seu carro, nem nada disso. O que eu quero te mostrar, tanto que antigamente ter uma casa era extremamente importante, hoje para muitos já não é. Antigamente ter um carro era extremamente importante, hoje para muitos já não é. É a demonstração de que o padrão do que nós fazemos, do padrão do que nós nos dedicamos, o padrão do que nós queremos fazer muda. E eu queria inclusive aproveitar para contar 2 testemunhos. 2 realidades que aconteceram com jovens que eram meus amigos, porque eu também já fui jovem. E os 2 estudavam comigo. Um deles, o pai tinha uma indústria grande, inclusive para a cidade onde a gente morava, e era uma indústria estava prosperando, estava crescendo, tal. E ele queria fazer engenharia mecatrônica. Engenharia mecatrônica é um curso legal? É um curso muito legal. Engenharia mecatrônica é um curso difícil? É bastante difícil. Você pode honrar a Deus sendo um engenheiro mecatrônico? Com certeza. E aí, época de vestibular, eu comentei com ele, e aí, o que você vai fazer? Ele falou assim, eu quero fazer engenharia mecatrônica. Falei, cara, que curso ótimo. Que ideia maravilhosa, porque depois de formado, você pode voltar para a indústria do pai, você vai ajudar o seu pai, né? Vai caminhar com seu pai, vai ajudar ele a modernizar a empresa. E ele falou assim, não quero nada disso, eu quero trabalhar na indústria automotiva, eu quero trabalhar, e aí falou o nome de 2, 3 montadoras. Eu não sei se eu era mais sábio que ele, mas aquilo me deu um vazio no coração. Mas como ele era muito meu amigo, eu falei, mas rapaz, você vê, 2 meninos de 18 anos conversando. Eu falei, rapaz, você vai fazer engenharia mecatrônica, vai se tornar um engenheiro, para se tornar funcionário dos outros, podendo ajudar o teu pai, podendo fazer a indústria que teu pai dá a vida aí crescer. Lá você é só mais um engenheiro com um crachá pendurado no pescoço e um capacete branco. Aqui você é o cara, você vai ser o sucessor, você vai ser o grande na empresa. Esse rapaz realmente fez engenharia mecatrônica e com muita alegria, hoje ele trabalha com o pai. Ele entendeu que era importante trabalhar com o pai. Você vê, pastorei a vida dele quando nem faculdade de teologia ainda tinha. Mas ele entendeu que ao lado do pai era muito mais interessante para ele. Mas ao mesmo tempo eu tenho amigos que moram inclusive em outros países, que estudaram comigo, mas que moram em outros países, deixaram família para trás, né? Não corta os laços, mas está longe, vai investindo. Qual o padrão? Não tem padrão.
não tem um comportamento que seja padrão. Na verdade, tem, mas a gente vai ver um pouquinho para frente. Às vezes, esses padrões podem ser estabelecidos como aconteceu com um outro amigo meu, que já não era tão amigo assim. Na mesma pergunta, o que você vai fazer de faculdade? Ele falou que ele ia fazer o mesmo curso que eu. Falei, olha que interessante, você quer... Então vamos os dois concorrer à mesma vaga? Quer dizer, eu não disse isso, eu perguntei, o que você vai fazer? Ele falou, eu vou fazer direito. Falei, que legal, eu também. E onde que você vai fazer? Vou fazer na Federal, vou fazer o vestibular da Federal também. E aí ele virou para mim e falou assim, mas você se inscreveu para o turno da manhã ou para o turno da noite? Não, eu me inscrevi para fazer de manhã. Aí ele baixou os ombros e falou assim, eu também, tomara que você não passe. Falou assim, na minha cara. Eu tomei um choque. Falei, credo. Eu quase falei o nome dele. Falei, credo. Para que falar isso? Eu espero sinceramente que você passe. Falei para ele, eu espero sinceramente que você passe. Aliás, eu gostaria de ouvir de você que esperava que nós dois passássemos. Porque quando você for começar a faculdade, você já tem dentro da sala de aula um amigo. Mas pelo visto eu não sou tão seu amigo assim. E aí, a partir dali, a nossa amizade esfriou. A partir dali, a gente tocou a vida para o outro lado. Eu fiz direito, ele também. Eu terminei o curso, ele não. Hoje ele trabalha com uma outra área. Acho que está bem. É a essência da vida. O engenheiro, ele entendeu que dentro da empresa do pai, ele podia auxiliar ao pai viver o sonho, que era ter uma indústria próspera. Entendeu que o velho amigo de caminhada, com quem ele tinha estudado os 8 anos do fundamental, mas os 3 anos do médio, de repente tinha se tornado um desleal concorrente. Eu olhei para ele e falei, eu gostaria de ser seu colega, ainda mais. Pena que a recíproca não é verdadeira. O que eu quero dizer com isso é que existem comportamentos e valores distintos. As pessoas na idade dos 40 para cima, elas têm o sonho, em função de toda uma história, em função de todo um padrão econômico, elas têm o sonho de ter um trabalho estável. O jovem hoje, ele já tem o ideal de ter um trabalho, já não precisa ser estável. Ele troca mais fácil de emprego, ele sai de uma empresa, vai para outra, ele tem um movimento maior, ele quer ser feliz no trabalho. Enquanto os mais velhos queriam acumular e ter uma segurança financeira, os jovens já não se preocupam tanto com isso. Quem está certo? É um outro mundo, é um outro tempo, é um outro padrão. Nenhum nem outro estão errados. O que você precisa é ter coerência. Ter coerência nessa caminhada. Então lá, quando o texto de Pedro diz, fazendo isso, o que é o isso? Esse isso é muito simples, é ter coerência. Se eu quero trabalhar e conquistar as coisas, então eu abro mão de uma série de coisas e vou viver dentro desse padrão. Eu faço uma série de renúncias. Eu já não viajo tanto, eu já faço uma ou outra viagem, mais uma ou outra. Eu já não fico num hotel 4 estrelas, eu vou ficar num 3 estrelas. Eu vou a uma determinada praia, eu não preciso alugar um passeio de barco. Eu contemplo a praia a partir da areia. Eu vou viajar, um dia eu tiro para jantar num restaurante, eu não preciso jantar num restaurante chique todos os dias, né? Num restaurante um pouco mais caro todos os dias. É essa questão da coerência entre o que a gente faz e o que a gente almeja, que é o padrão. Quando nós vivemos de acordo com aquilo que realmente nós planejamos para a nossa vida, aí nós estamos vivendo dentro de um padrão. Mas isso se aplica para todo mundo.
Isso se aplica, isso chama-se coerência. Isso é para todo mundo. É para quem conhece Deus, é para quem não conhece Deus, é para quem estudou, para quem não estudou. Isso é a vida comum. Mas o texto vai falar do padrão de vida que Deus quer. Então, quando eu olho para o padrão de vida que Deus quer, aí eu mantenho essa ideia. Eu vivo dentro da coerência. Mas o apóstolo Paulo disse, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, qual é o meu padrão? O meu padrão passa a ser, então, aquilo que Cristo quer para a minha vida. E aí? O que Cristo quer para a minha vida? Sabe o que Cristo quer para a sua vida? Cristo quer que você siga firme nos propósitos e que no fim das contas você seja feliz. Que no fim das contas você tenha bom ânimo. É isso que ele disse. Ainda que no mundo você tenha aflições, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Talvez culto de quarta-feira, você possa estar pensando que o pastor vai liberar uma palavra sobre sua vida e você vai dominar nações, que você vai visitar muitos países, que você vai conquistar muitas coisas. E talvez seja realmente isso que Deus queira para a sua vida. Se isso é o plano de Deus para a sua vida, toma posse, segue firme, vai em frente. Vai aprender um segundo idioma, porque você vai precisar, para conquistar as nações, você vai pelo menos precisar saber inglês, vai ter que falar na língua dos outros, né? Vai ter que aprender a cultura dos outros. Mete a cara, seja coerente. Mas talvez não. Talvez você seja uma daquelas fiéis pessoas, como aquelas fiéis pessoas para quem Paulo escreve dizendo, muito obrigado, porque eu estou aqui longe e a sua oferta, o seu sustento missionário chegou. Há homens na Bíblia, grandiosos homens, e a Bíblia registra o nome deles, grandiosos homens na história de Deus. Na história do reino de Deus, há homens que conquistaram nações, há homens que fizeram milagres, mas também tem um monte de gente, que às vezes o nome nem aparece. Tem o caso de um homem que eu gosto muito. Isso está lá em Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 25, vai contar a história de um homem. Esse homem se chama Simeão. Sabe quem ele foi? Simeão, Lucas 2, versículo 25, diz o seguinte: em Jerusalém vivia um homem, justo e temente a Deus. E o seu nome era Simeão. E aí nada mais. Nada mais. Todo o holofote, na minha Bíblia dá 2 linhas. Todo o holofote, todo o reconhecimento que Simeão teve foram 2 linhas. Aí ele vai contar um fato bem legal, que é quando Simeão encontra com Jesus, Maria e José vêm fazer a apresentação de Jesus no templo, Simeão vê, é tocado pelo Espírito, levanta, pega Jesus, apresenta Jesus, antes mesmo de entrar no templo, ali às portas do templo ainda, Simeão levanta, apresenta Jesus e fala assim, agora o teu servo pode partir. Ou, em outras palavras, agora eu posso morrer em paz, porque as minhas mãos tocaram, os meus olhos contemplaram aquele que virá trazer salvação ao mundo, aquele que veio para salvar Israel. Mensagem típica de um judeu, né? Simeão tem uma vida... Olha, se você não entendeu, agora vamos deletrear o texto. Simeão, para ser chamado de justo e temente a Deus, ele leva uma vida inteira. Simeão caminha uma vida inteira que não há registro nenhum, não há nada além disso, de que ele era um homem justo e temente a Deus. Deus sabe quantas tentações Simeão passou. Deus sabe quantas vezes Simeão teve dificuldades na fé. Deus sabe quantas vezes Simeão caminhou e buscando a Deus, buscando a vontade de Deus, e isso não tem registro, mas ficou registrado de um modo geral, dizendo simplesmente que ele era um homem justo e temente a Deus. A vida inteira de Simeão registrada em 2 linhas.
mas eram 2 linhas que podiam ser registradas. Resumindo a vida dele, ele foi justo e ele foi coerente. Por isso, ele teve a grandiosa graça de segurar, ainda bebezinho, o Messias na mão. Para um homem dizer que agora ele está pronto para morrer ou pronto para partir, para um homem dizer que agora ele está pronto para morrer, significa que Simeão já estava em avançada idade, Simeão já tinha vivido muito, Simeão já tinha dobrado o cabo da boa esperança, como diz, já tinha passado da grande metade da sua vida. Simeão já sabia que estava mais próximo o seu fim do que o começo da sua vida. E ainda assim ele permaneceu firme e justo. Qual é o padrão, então, de vida que Deus quer? Talvez o padrão de vida que Deus quer para a sua vida não seja necessariamente você conquistar nações. Mas é quando esse missionário que foi chamado para conquistar nações estiver lá ganhando as nações, seja você a pessoa que aqui, na simplicidade da sua casa, é fiel no sustento missionário. Talvez, quando a igreja fizer o seu aniversário e aí faz toda aquela comemoração, você é a pessoa fiel que esteve lá atrás servindo um copo de refrigerante. Mas você faz isso com excelência. Você faz isso com coerência. Um jovem esses dias me perguntou: o que eu faço de trabalho? Eu queria fazer alguma coisa para ser feliz. Eu falei: peraí, você quer trabalhar ou você quer ser feliz? Não quero dizer que trabalho é enfadonho. Pelo contrário, trabalhar é um prazer. A essência do protestantismo está justamente nisso, em encontrar no seu trabalho o seu ministério. Mas ele ainda é jovem. Eu falei: cara, você quer fazer alguma coisa? Vai trabalhar numa rede de fast food. Vai ser chapeiro lá, fritar batatinha. Você sabe qual é a rede, né? Vai lá, trabalha lá, eles contratam gente sem experiência. Você não tem experiência ainda? Vai lá, trabalha lá, vê como é o dia a dia do trabalho. Vai conhecer o trabalho e não tenha vergonha de trabalhar. Porque tem muitas pessoas que acham que você precisa ser feliz no trabalho. Tem pessoas que não. Tem pessoas que dizem: o meu trabalho talvez não seja a minha maior alegria. A minha alegria é sair do trabalho, terminar o dia e ter a sensação de que aquilo para que eu fui contratado, eu realizei. Tem outras pessoas que dizem: não, eu quero trabalhar nisso, que não é a minha maior alegria, mas a minha alegria é saber que esse trabalho dá frutos. Que esse trabalho vai gerar um resultado maior. Você acha que os pesquisadores que agora estavam pesquisando a respeito da vacina e tal, eles têm a alegria de ir trabalhar em um laboratório cheio de elementos de contaminação, com todos aqueles equipamentos de proteção, passando calor, suando, lutando para cá, para lá, errando, e a ciência é exatamente assim, a tentativa e erro. Então, tentando, e faz esse experimento, faz aquele experimento e não dá certo, e como faz tal. Você acha que isso é prazeroso? Ou o prazer dele está, no fim das contas, em chegar ao resultado? Até chegar ao resultado, há um percurso que não é, talvez, tão grandioso assim, tão glorioso assim. Mas pertencermos a isso, seguirmos o padrão, seguirmos a vontade de Deus, é justamente aí que está a felicidade. E aí eu então apresentei para você como o mundo entende o padrão de ser feliz e disse para você que a vida cristã, para ser feliz, é um fator só, é seguir a vontade de Deus. Mas eu não disse ainda qual é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quem diz isso não sou nem eu. Quem diz isso é o próprio Jesus. O evangelista Marcos, no seu capítulo 12, versículos 29 a 34, registrou para nós, com grandiosa precisão, as palavras de Jesus a respeito do que nós devemos fazer da nossa vida.
Jesus disse qual é a vida que vale a pena ser vivida e ainda assim, como no caso de Simeão, ser encontrado no fim da vida como sendo justo e temente a Deus. Sabe o que Marcos, no seu capítulo 12, versículos 29 a 34, diz? Diz o seguinte, que Jesus respondeu dizendo: o principal da vida é: escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. Ele é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E aí, ame também o seu próximo, como você ama a si mesmo. E não há outro maior mandamento do que este. Então, o escriba que havia perguntado a Jesus disse: muito bem, meu mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é único, e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as nossas forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que holocaustos e sacrifícios, do que fazer algo para Deus. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, então declarou: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer alguma pergunta a Jesus. E aí eu vou voltar, então, na essência do padrão de vida que Deus quer. Jesus foi muito claro ao dizer: ame o Senhor seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento e com toda a sua força. De todo o coração significa, para o texto, significa de toda a sua força vital, de todo o seu empenho, da vontade de fazer algo. Essa vontade de fazer algo, para eles, morava no coração. Para nós também, né? Então, fazer algo de coração é fazer algo com todo o empenho, com toda a minha força, com toda a minha atenção. Quando eu paro para preparar uma quinta teológica, quando eu paro para preparar uma ministração, a musiquinha que eu estava pondo, ela é um fundo para apagar qualquer outros ruídos que possam aparecer por ali e me distrair, porque na hora a minha atenção está em fazer a melhor ministração possível. Dentro de todas as minhas limitações e minhas incapacidades, eu quero vir até aqui. Eu quero entrar na sua casa. Olha o privilégio que eu tenho. Eu quero entrar na sua casa com a melhor ministração possível. Talvez eu não consiga, mas eu venho com esse empenho. Eu venho de coração aberto, dando o meu melhor para poder entrar com muita reverência na sua casa. É por isso que ele fala assim: amar a Deus de todo o coração. Mas ele também fala que é para amar a Deus de toda a alma. E a alma é o imaterial, é a parte que existe em nós que não está no físico, não está aqui no físico. Isso significa que nós temos a certeza de que as coisas que nós fazemos para Deus e para o próximo, elas não ficam apenas nesse plano material das coisas. Ela também é transcendental, ela transcende e chega ao terceiro céu. Ela chega até diante de Deus, chega ao mundo espiritual, tem reflexo no mundo espiritual. Então, fazer de toda a alma é isso, é que você coloca toda a sua energia, mas você também coloca a certeza de que isso vai chegar a Deus. E aí ele fala assim, de todo o seu entendimento, ou seja, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você conhece, toda a parte de cognição, de entendimento, você aplica naquilo. Então, por exemplo, eu sou um professor de teologia, eu não regulo teologia para ninguém. Se alguém chegar para mim e perguntar sobre um determinado texto, eu nunca vou dizer para a pessoa: não, isso daí você não é capaz de entender. Eu vou explicar, explico uma, explico outra, digo, olha, esse texto talvez é um pouco difícil de entender. Olha, esse texto realmente é tão difícil que até hoje o pessoal não tem uma posição fixa. Mas veja, tudo o que eu sei, eu abro mão para o outro.
todo o meu entendimento está à disposição do outro. Mas, ao mesmo tempo, o texto fala de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, mas também com toda a sua força. Toda a sua capacidade, seja aqui nos mais amplos sentidos, são colocados em função de amar a Deus. Tudo o que a gente faz, cada detalhe, parar, pensar num texto, preparar uma boa ministração, preparar um bom lanche, preparar a sua casa, limpar, passar o pano, quando possível de novo, passar o pano na casa para deixar tudo bonitinho para receber a célula lá, ou até no dia a dia do seu trabalho. Você vai trabalhar, por exemplo, num escritório, você precisa tirar a cópia de um determinado documento, é tomar o cuidado para que aquilo saia alinhado, bem feito, para que o seu patrão, para que o seu colega possa ter uma cópia de qualidade na mão. Em tudo que a gente vai fazer, a gente faz com esmero, com cuidado, com toda a força. Esse padrão é o padrão que Jesus colocou na nossa vida. Esse é o padrão que Jesus nos coloca. E aí você vai falar assim, mas isso são as coisas que a gente faz para Deus. E as coisas que a gente faz para o próximo? Bom, o apóstolo João não nos deixou sem essa resposta. Fazer para o próximo também é importante no coração de Deus. Porque olha o que 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21 diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Não sou eu que digo, a própria Bíblia diz, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, que consegue ver, não pode amar a Deus, que não se vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É também o texto lá de Mateus 25, né, quando Jesus fala, quando fizerem aos pequenos, né, então, quando estava nu, você me vestiu, quando estava preso, você me visitou, quando estava enfermo, você cuidou de mim. É justamente essa ideia. Para fazer para Deus, eu faço para o próximo. Não apenas na igreja, não apenas no domingo e não apenas para os meus irmãos na fé. Eu faço para o próximo. Porque aquele que ainda não é meu irmão na fé, eu tenho a esperança de que um dia ele seja alcançado. E então, desde já, em todo instante, em todo momento, eu coloco o meu dom, coloco a minha força, coloco a minha alma, coloco o meu entendimento e coloco o meu coração nas coisas que eu vou fazer. E aí, se eu coloco o meu entendimento, a minha alma, a minha força e o meu coração em fazer o que é bom, em fazer o que é bem e em exercer o meu dom, aí, tranquilamente, eu passo alguns dias que talvez eu não seja muito feliz. Talvez alguns dias não sejam muito frutíferos. Talvez alguns dias eu precise renovar a minha fé. Talvez alguns dias eu possa não ver exatamente onde Deus quer que eu chegue naquele instante, naquela situação, diante daquilo que se apresentou. Mas o meu coração está conectado com o Pai. Eu caminho junto com Deus, eu caminho segundo o coração de Deus e eu caminho fazendo a mesma missão de Jesus, que é dar-se pelo outro. E aí, nesse instante, então, a minha alma se regozija e em Deus eu encontro a capacitação, a força de vontade, eu encontro o impulso para retomar a minha vida e estabelecer finalmente o que Deus quer. Aí eu volto para a vida de Simeão. Simeão, com certeza, teve dias, não há dúvida disso, porque isso acontece com todos. Simeão teve dias em que não foram os melhores da sua vida. Teve dias de alegria. O grande dia de alegria foi o dia em que ele encontrou Jesus lá no templo. Mas até isso acontecer, Simeão teve dias de dificuldade, Simeão teve dias de dor, Simeão teve dias que talvez tenha vivido o mesmo desafio que você enfrenta agora.
Simeão talvez tenha passado pelas mesmas dificuldades que você enfrenta hoje. Ou talvez até Deus tenha sido mais tranquilo e tenha dado a ele talvez sofrimentos menores do que deu a você. Ou talvez deu sofrimentos maiores do que deu a você. O que importa é que Simeão foi encontrado justo e temente. Independente da caminhada que ele teve, ele se manteve justo e temente. E o mais legal é que quem caminha com Deus, especialmente depois da cruz de Jesus, nós temos essa certeza. Antes tinha a esperança, agora nós temos a certeza. A gente tem a certeza de que nesses dias, nessa caminhada, se eventualmente alguma coisa não muito auspiciosa aconteceu, ainda há tempo de nós nos arrependermos, pedirmos perdão e voltar. A porta ainda está aberta, ainda é tempo e ainda é possível voltar. Por isso, meu irmão, se você tem um filho jovem em casa, que ele não tem esse desejo que você tinha de casar cedo, ou de comprar uma casa, ou ele não quer um dos trabalhos tradicionais clássicos, porque antigamente, quando se ia fazer faculdade, você tinha 3 cursos. Se o rapaz falava bem, ou se a moça falava bem, ia ser advogado. Se era bom em matemática, ia ser engenheiro. E se era alguém fora da curva, né, muito bom em tudo, ia ser médico. Né, porque o vestibular para medicina era muito difícil. Qualquer outra faculdade, o pessoal já olhava, poxa, mas por quê? Era segunda categoria. Tem mais isso. Talvez o sonho do seu filho seja uma profissão que você nem sequer imagina que existe. Talvez a profissão que seu filho almeja seja uma profissão que você fala assim, meu Deus, como que ele vai ganhar dinheiro com isso? E ele fala, é isso que eu quero fazer a minha vida toda. Então, quando nós olhamos para o padrão que Deus quer, para que nós sejamos felizes nas nossas realizações, na nossa família, no nosso dia a dia, o padrão é muito simples. Deus quer que nós o tenhamos como Deus e que não desviemos o nosso olhar disso e que nós façamos o bem, seja qual for a nossa profissão, seja qual for a nossa dedicação. Você quer ser pai de família? Seja um pai de família que tem Deus como prioridade e que tem os filhos e a esposa como iguais. Você quer ser uma boa mãe? Trate seus filhos com dignidade. Se quer ser um bom filho, trate seus pais com respeito, com reverência. Esse é o padrão. Trate o outro como se ele fosse ali, como o texto de João diz, como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus, porque nós precisamos amar o nosso irmão. Quer ter uma vida exitosa? O padrão é esse. Talvez, como Simeão, a sua vida não vai receber muito holofote. Talvez a sua vida vai receber muito holofote. Não se vislumbre com isso. Não se engrandeça com isso. Não deixe isso, a fama ou o sucesso, ocupar o lugar de Deus. Seja como for, o padrão de Deus é esse. Fazer para Deus com o coração e para o próximo como se fizesse para o próprio Deus. Se você fizer isso, a sua vida será uma vida exitosa. Será uma vida dentro do padrão que Deus quer que você viva. E eu queria justamente orar com você, encerrando essa quarta-feira, orar com você nesse sentido. Vamos orar? Senhor, eu coloco nas mãos do Senhor a vida de cada uma das pessoas que acompanham a nossa mensagem. Que nós possamos ser como Simeão, ao fim da vida sermos encontrados e que da nossa vida, possa se dizer que fomos justos e tementes a Deus.
que nós possamos enxergar no nosso irmão, como diz o texto de 1 João, que nós possamos encontrar em cada boa ação que nós fazemos para o nosso irmão, nós possamos encontrar ali Deus sendo representado. Que o amor de Deus seja sobre a nossa vida, que o cuidado de Deus sobreponha aos nossos desejos pessoais e que nós possamos, em todo momento e com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração, compreender a sua vontade. Que nós possamos ter a liberdade de chegar diante do Senhor e dizer: agora os meus olhos se abriram e eu encontrei um novo caminho e eu peço perdão ao Pai, e que o nosso coração seja inundado por esse perdão quando precisarmos recompor a nossa caminhada contigo. Que nós possamos ter um relacionamento honesto e sincero, tanto com Deus quanto com o próximo. Que nós possamos encontrar no próximo, sermos ferramentas, mas também sermos cuidados por Deus através da vida do próximo. Que as nossas relações, os nossos relacionamentos, as nossas interações sejam assim, auspiciosas, grandiosas e reflexos do cuidado de Deus para a nossa vida. Eu abençoo a vida de cada um, que nesse momento me deu a liberdade de entrar na sua casa, de entrar no seu trabalho, para que ali possa ser um ambiente de prosperidade e de grandiosidade da ação de Deus. Que nosso coração possa ser mudado e moldado para caminhar segundo o seu padrão. Corrige-nos naquilo que nós precisamos ser corrigidos e incentiva-nos a caminhar ainda mais fortes e valentes naquilo que nós temos acertado. Porque naquilo que nós acertamos é porque o Senhor já tem cuidado. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, se você acha que essa mensagem se aplica a algum amigo, se aplica a alguém com quem você tem caminhado, manda essa mensagem para essa pessoa, pede para ela se inscrever aqui no canal, assista também a outras ministrações. Você não caminha sozinho. A Igreja Batista de Bom Retiro existe para abençoar a sua vida e nós estamos à sua disposição. Muito obrigado mais uma vez pelo direito e pelo privilégio de entrar na sua casa. Que Deus abençoe e que esse seja um lugar de paz e de tranquilidade. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.